Estar nessa casa de volta. Eu não pude estar aqui em janeiro por questões familiares, mas eu vim em fevereiro, que é o mês mais lindo do ano. E início do ano, né? E se vocês soubessem, eu estava aqui cantando o hino, se vocês soubessem como estava bonita a voz e o padrão vibratório da voz de vocês cantando o hino já foi uma oração. Depois ainda vem as palavras da Fátima, né? Então, olha, até me arrepia mesmo. Tô arrepiada de ter ouvido todos cantando numa só voz, né? Porque o hino da casa é um hino tão bonito, é um hino com palavras assim que nos elevam. Então, já cheguei, já fiquei emocionada logo de cara já. Olha, então, já que a gente está no início do ano, eu gosto muito no início do ano de falar, né? Eu sempre peço a intuição dos meus mentores e falo, olha, eu queria uma intuição para o que eu vou falar, né? Agora, qual vai ser o tema? Logo já do primeiro, segundo mês do ano. E a minha intuição, eu estava até falando com a Dani, falei, Dani, olha, eu acho que o tema tem que ser falar sobre novos caminhos, valores e amigos, porque a gente está vivendo, está tão turbulento a vida para todo mundo, né? E a gente está vendo tantas coisas no mundo acontecer e chega um monte de informações, muitas vezes desencontradas, né? Às vezes informações que nem são verdadeiras, mas que aquilo chacoalha muitas vezes a gente por dentro. A gente não consegue passar e não sentir absolutamente nada diante daquilo que está se apresentando. E assim, é um bate-papo, mas é um bate-papo sempre embasado em lições do Evangelho. E hoje não é diferente. Hoje o assunto, ele é alguma coisa que nós vivenciamos no nosso dia a dia, mas ele está lá, né? A referência do Evangelho está lá dentro, então, de acordo com que a gente vai tendo a nossa conversa, eu vou referenciando para vocês. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações e já está, depois desse canto em uníssima voz. Então, 2026, né, ele surge aí diante de nós e não é apenas uma mudança de calendário, é uma oportunidade bendita, concedida por Deus para nós caminharmos um pouco mais na direção do bem. Porque a gente não consegue fazer todo o trabalho que nós temos para fazer, né, conosco mesmo, de transformação, de um dia para o outro. Por isso que a gente tem uma existência para fazer isso, né? Essa existência, ela é repleta, ela é cheia de oportunidades para a gente se melhorar, né? Ela é cheia de dificuldades, porque aí a gente vai testar e a gente fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha essa força interior. Por quê? Porque Deus é tão perfeito, tão misericordioso, que antes da gente vir para cá, a gente passa lá no departamento reencarnatório, discute lá com os responsáveis e a gente fala, olha, eu quero ser assim, 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 eu quero que aconteça isso. Aí, né, as pessoas lá já mais experientes com esses processos reencarnatórios, calma meu filho, calma minha filha, não precisa tudo numa encarnação só, vamos mais devagar, né? Vamos só testar isso e para isso eu vou te dar essas e essas e essas ferramentas que vão ficar guardadas aqui no seu interior e quando você precisar utilizar, você vai estar aqui dentro, você vai saber que está aqui dentro. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, eu nem sabia que eu ia ter a força para conseguir superar essa dificuldade na minha vida. Eu não sei nem aonde que eu arrumei forças dentro de mim. Geralmente a gente fala isso. Não é que a gente não sabe, é que a gente tem um leve esquecimento. Mas Deus já depositou tudo dentro da gente.
para que quando a gente aqui chegasse, a gente tivesse essas ferramentas para apertar o botão para acessar e para ajudar a gente, né, diante das dificuldades da vida. Então, essa virada de calendário, ela é um convite da vida. É a vida nos chamando à reflexão, ao recomeço, ao nosso autoencontro. E agora, mais do que nunca, né? Uma coisa que me dá muita alegria quando eu venho aqui no Porto de Abrigo é que eu não só reencontro os meus irmãos e reencontro vocês, mas geralmente eu tenho uma amiga muito querida que ela me dá uma boleia. E aí a gente vem conversando, lá no Brasil a gente fala que vai fazendo um tricô, porque a gente fica tanto tempo sem conseguir se ver presencialmente, então quando a gente se vê presencialmente é uma alegria na alma tão grande que a gente vem conversando, então a gente fala que vem fazendo um tricô e dá uma coxa inteira no caminho de casa até aqui. E a gente vinha falando, né, dessas transformações que o mundo está vivendo, a sociedade está vivendo, coisas absurdas e a gente precisa estar preparado, né? Todos nós somos filhos de Deus, mas nós que já estamos, né, com acesso ao Evangelho, com um pouquinho mais de discernimento, a gente tem que estar sempre focado em caminhar no sentido do bem, no sentido da luz. Somos filhos de Deus, mas também somos trabalhadores na seara de Jesus, cada um de nós. Ah, mas eu não tenho mediunidade, eu não posso ser trabalhador. Pode sim, tem muita gente que está precisando ser ouvido. Isso é solidariedade, é fraternidade. Tem muita gente que está precisando de um sorriso. Tem muita gente que precisa só de uma palavra para levantar muitas vezes a autoestima ou para ver alguma coisa à sua frente, porque as pessoas muitas vezes perdem a esperança. Não vê mais caminho, não vê mais sentido nas coisas. E eu não sei se vocês sentem isso, mas tem horas que eu entro em determinados ambientes ou muitas vezes eu estou em determinados núcleos com pessoas, não é o caso aqui, mas eu começo a me sentir mal, me derruba, né? Eu evito ir no shopping muito cheio, supermercado muito cheio, porque chega lá é um atravessamento energético, porque cada um está vibrando uma coisa e nós somos energia e eu não consigo ficar insensível a algumas coisas. Então eu evito, porque se a gente parar para pensar, o que é o shopping center? É a contemplação ao que? A luxúria, né? Ao consumo desenfreado. E aí imagina, tem gente que vai e compra, achando que vai achar a solução. Outros estão andando, estão frustrados porque não têm dinheiro para comprar. Mas desejam, querem. Então tudo isso é sentimento, tudo isso a pessoa vibra, emana. Aí vai eu lá desavisada, né? E aquilo eu capto tudo, né? Mesmo eu tendo preparo, fazendo as minhas orações, mas é natural. E aí eu fico preocupada. Por quê? Porque para mim, o que funciona é eu silenciar, voltar para mim mesmo, fazer as minhas orações e entrar em equilíbrio. Então, eu busco de tudo para estar sempre em equilíbrio. Porque o que mais acontece hoje em dia, eu não sei com vocês, mas comigo acontece muito isso. Toda hora tem gente batendo na minha porta é a maneira de dizer, né? Mas assim, toda hora cruzam pessoas pelo meu caminho, que eu sei que aquela pessoa cruzou pelo meu caminho e que ela está precisando de alguma coisa, ela está necessitada. Não, a questão não é dinheiro, coisas materiais. Às vezes é uma boa conversa, né? Às vezes é uma conversa, olha, outro dia eu estava no ambiente na hora do meu almoço e uma amiga minha falou, você tá sozinha aí? Já vou aí tomar um café com você? Eu falei, vem cá. Trouxe uma outra pessoa. Aí a outra pessoa veio caída, derrubada, tava lá com problema
sério. E eu falei, minha filha, ora. Falei, oração. E já comecei a mandar para ela oração. Eu via coisas no YouTube que já estão prontas. Eu falei, ó, coloca isso no teu celular, bota o seu foninho de ouvido aqui. A hora que você sentir que você está desequilibrado, desarmonizado, pá, coloca e ouve. Porque uma, duas palavras que a gente internaliza, que entra dentro da gente, já é uma gotinha de luz. Então, a gente está vivendo esse momento agora. Esse ano é o ano da oração. Mais do que nunca, oração. Ore pelos outros, orar pelo nosso país. Nosso país está precisando. Eu tenho ficado muito triste com o que eu tenho visto que aconteceu lá em Leiria. Então, eu oro por aquelas pessoas e peço a Deus, Senhor, tem misericórdia do nosso país. Né? Um país tão lindo, maravilhoso, um país da paz, um povo tão bom. Cuida daqui, para que nada mais de ruim aconteça, porque somos todos irmãos. Né? Eu estava até falando no meu trabalho, eu falei, a gente devia fazer alguma coisa para mandar lá para a Leiria, ou água, ou roupa, alguma coisa para mandar para as pessoas, para ajudar. Né? Eu não tenho dinheiro para fazer casa, reconstruir tudo, mas o que puder fazer é alguma coisa. Né? Eu fiquei com tanta dó de um senhorzinho que falou que a casa dele caiu uma árvore. Aí o repórter perguntou, o que o senhor fez? Eu fiquei deitado esperando o bombeiro chegar. Bem velhinho, acho que já tinha uns 80 anos. Aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, meu Deus. Ele falou, eu sou sozinho, eu fiquei quietinho lá esperando o bombeiro chegar. Então eu fiquei, aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, não. Vamos, né? Já fui falando lá no trabalho, falei, gente, vamos fazer alguma coisa, a gente leva lá na Cruz Vermelha, né? Então é isso. E para a gente começar a falar, né, de novos caminhos, a gente tem que falar da gente. Não adianta falar do outro, é da gente. E para a gente falar desses novos caminhos e falar, a gente tem que começar pela gente, eu recomendo firmemente a leitura do capítulo 7 do Evangelho, Sede Perfeitos, o Homem de Bem. Esse item, o Homem de Bem, ele a gente deveria ler todos os dias. E nem precisa ler tudo, tá? É um capítulo um pouco extenso, mas se a gente ler 2, 3 parágrafos e parar e fazer a nossa reflexão, é maravilhoso. Vou ler alguns parágrafos para vocês sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É claro que a gente tem que cuidar da nossa vida material. Deus não quer ver ninguém orando debaixo da ponte, passando fome, passando frio. Mas a gente tem que se preocupar com a nossa espiritualidade. A gente tem que se preocupar com o nosso ter, mas a gente precisa se preocupar com o nosso ser. Porque o nosso ser é que vai ficar conosco eternamente. O nosso ter, ele é só para nossa passagem aqui. A gente não vai levar nada daqui. Materialmente, não. Mas o nosso ser, sim. Porque o nosso ser carrega os valores, carrega a dignidade, carrega o bem, se auto-ilumina, se auto-educa. Então, é isso que a gente vai levar. Essa deveria ser a nossa maior preocupação. Porque se eu sei que aqui é temporal, ou seja, ele tem um começo, um meio e um fim, né, que é o material, aqui o espiritual não, é eterno. Então, quanto mais essa bagagem aqui, né, estiver cheia, melhor. Eu estou aliviando o meu futuro.
né? Então, quando eu regresso à pátria espiritual, que eles vão pegar lá o meu livro da contabilidade, eles vão falar, olha, você saiu com X débito e já tinha X crédito. Olha, desse X débito teu, você conseguiu isso, você conseguiu se elevar moralmente. Então, para a tua próxima reencarnação, o projeto será mais leve. Ou a gente vai tocar em outras situações que nessa ainda não era o momento. Então, isso se chama o quê? Evolução. O duro é quando a gente estaciona. A gente fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim. Conhece? Né? É a Gabriela. A gente brinca que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Né? Então, o que acontece? Eu nasci assim, mas eu não quero ser sempre assim, né? Por quê? Porque eu quero caminhar. Caminhar significa evoluir. Não é quem é mais rápido, porque não é uma disputa, não é uma corrida, né? A disputa é conosco mesmo. Né? Então, o que é importante? É a gente se manter em movimento. É como quando a gente começa a fazer exercício. A gente vai ao médico, o médico fala, olha, você precisa se exercitar fisicamente, precisa caminhar. A gente começa naquele gás, não é? Ai, você já chega cansado. Não é isso. A questão, o que é? É você manter a continuidade do exercício. Não é você se cansar, se arrebentar na primeira semana, no primeiro mês, aí você desanima mais. Né? E é a mesma coisa, a tratativa da nossa caminhada e da nossa evolução. O homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ou seja, nós já sabemos que nós viemos aqui a trabalho e não a passeio. De vez em quando a gente até vai passear um pouquinho e é justo, né? Com a vida corrida que todo mundo leva, com a quantidade de problemas que a gente administra no nosso dia a dia, com as dificuldades que a vida vai nos trazendo e a gente vai sofrendo com isso, é difícil pra gente. Mas nós viemos aqui a trabalhar para nós mesmos, por nós. Nós somos o nosso maior e mais importante investimento. Ai, mas eu tenho que ajudar o outro. Ótimo, mas você primeiro está se ajudando a si mesmo? Porque muitas vezes a gente vai ajudar o outro e esquece de ajudar primeiro a gente. Ai, mas isso é ser egoísta. Isso não é ser egoísta. Porque se a gente não tiver fortalecido, a gente não tiver firmeza, a gente não consegue ajudar o outro. Se a gente não está conseguindo nem se manter a nós próprios, como é que eu posso auxiliar o outro? Como é que eu posso dar um conselho para o outro? Então, isso é importante. Uma outra coisa, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus, assim como Deus. Uma vez eu estudei uma religião e então eu achei estranho, porque assim, Deus só gostava de mulher de cabelo comprido e eu usava cabelo curto naquela época. Não podia usar maquiagem, tinha que só andar de saia. Aí eu já comecei a desconfiar daquele Deus. Porque Deus é amor. Deus ama todos nós. Não importa se a gente tem o cabelo curto, se a gente tem o cabelo comprido, se a gente anda de calça, se a gente anda de saia, não importa. Porque o que importa é o que nós carregamos de valores aqui dentro da nossa alma e do nosso coração. Então não importa.
Às vezes a gente olha uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa está vestida estranho, ou essa pessoa está com uns acessórios estranhos. E aquele ser humano pode ser um ser humano de uma alma maravilhosa. Mas tem o gosto pessoal, às vezes tem as excentricidades, como nós mulheres. Nós mulheres, algumas gostam de colares pequenininhos, outras gostam de colares gigantes, os maxi colares, os maxi brincos. E tá errado, Deus vai gostar menos? Claro que não. Deus não vai olhar para os nossos acessórios e para a nossa roupagem física, material. Ele vai olhar para a nossa roupagem espiritual. É lá dentro. A beleza está aqui dentro. Não é fora. Uma outra coisa que o homem de bem faz, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensa, que é o exemplo que eu acabei de dar agora, né? Eu não gosto de batom roxo, mas tem lá minha vizinha que gosta. Ela é menos filha de Deus do que eu? Né? Então, a gente não tem que olhar para o outro e julgar. O outro tem a forma de pensar dele, porque ele tem a história dele, a educação dele, as experiências de vida dele. E isso é diferente para cada um. Mas tem histórias que são muito parecidas. Até tem. Mas são experiências diferentes, famílias diferentes, valores diferentes, culturas diferentes. O homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. O que é a gente ser indulgente? Existem muitos comportamentos que às vezes chegam até a gente ou acontecem dentro do espaço, do ambiente em que a gente se encontra, e a gente às vezes se ofende com determinadas posturas, determinadas palavras, determinados comportamentos. E aí vem aquele sentimento aqui, às vezes de indignação, às vezes de raiva, depende do emocional de cada um. E aí, quando a gente tem esse sentimento, o que acontece? Aquela luz interior nossa, é como se a gente chegasse e diminuísse a intensidade dela, porque a gente vai ocupar aquela luz com uma frequência, um sentimento que vai consumir um pouco daquela luz. Então, o que a gente tem que fazer? Às vezes é melhor a gente silenciar. Mas eu não silencio. Eu falo mesmo, doa quem doer. Muitas vezes o outro não está preparado para ouvir aquilo que eu estou identificando e vendo na pessoa. Às vezes a pessoa não está naquele momento de compreensão ainda. Então, o que eu faço? Em respeito à pessoa, mas também em respeito à minha luzinha interior, eu silencio. Silêncio é uma prece, é uma bênção, né? Porque depois que a gente abre a boca e fala, a palavra é que nem uma flecha. Ela vai acertar um alvo. Depois não dá para sair correndo mais atrás da palavra e segurar ela, vou engolir de novo. Não dá. Né? Então, temos que aprender a ser indulgente, ainda mais no mundo que nós estamos. E o homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los.
Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. É você não fortalecer no outro aquilo que não é bom para ele, que não agrega e que muitas vezes a gente enxerga. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer nessa vida, é ver o defeito do outro. A qualidade é difícil da gente achar, mas o defeito é ligeiro. Só bater o olhar, você já vem. Já a informação aqui dentro já acessa. Então, a gente tem que ser benevolente, a gente tem que ser indulgente e nós temos que parar com isso. Porque quando a gente fala, aponta o defeito do outro, a gente está reforçando aquele defeito no outro. E aí o outro vai continuar fazendo, porque a gente reforçou. Você pode reforçar discutindo, você pode reforçar apontando, você pode reforçar, às vezes, com alguma resposta, né? A forma com que a informação chegou. Então, o que a gente faz? É uma forma de ajudar o nosso irmão, né? O que a gente faz? Silencia e muda o contexto da coisa, para não reforçar aquilo que é de ruim no nosso irmão. O homem de bem, ele não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado, né? Tudo que nós temos material é um empréstimo. Ai, mas eu trabalhei muito para conseguir. Você conseguiu? Parabéns, mas não se esqueça, você conseguiu porque Deus permitiu que conseguisse. Então, todos os nossos bens materiais que nós possuímos ou que nós ganhamos através de herança, não importa. É porque Deus permitiu. Deus falou, não, olha, você vai ter isso aqui à sua disposição e isso vai ajudar no teu processo evolutivo. Até isso tem finalidade, né? E quando a gente vai embora, fica tudo ali. Porque a gente não vai levar. Né? A gente não vai levar casa, a gente não vai levar carro, a gente não vai levar joias, a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar nada. Até a nossa roupa será escolhida por alguém. De repente se escolhe aquele vestidinho que a gente não gosta, aquela roupa que a gente não gosta, a gente vai ficar se revirando no caixão. Brincadeira, é brincadeira, gente. E ainda, o homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Ele sabe que é um depósito, de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Então, tudo de material que a gente tenha, que a gente faça um bom uso, né? Que sirva, que a gente utilize com respeito, com cuidado. E se através do que a gente possui, eu tenho um carro e eu sei que eu tenho um amigo, tá chovendo muito, passo lá perto, vou dar boleia para essa pessoa. Olha que legal, né? Não te custa nada, é o mesmo caminho. Então você tá pegando alguma coisa que você conquistou e que Deus abençoou e permitiu que você tivesse, e você está colocando à disposição, às vezes, de uma outra pessoa que precisa. Não custa nada uma boleia, tá? Então, aqui eu passei para vocês, não todas, né? As qualidades que distinguem o homem de bem. Mas ele também, o homem de bem, ele tem que se esforçar, né? Para ir conquistando essas virtudes e para realmente ele ser, quando eu digo homem e mulher, tá? Para ser uma pessoa, um ser humano de bem e do bem. Então, recomendo muito a leitura do capítulo 17, O Homem de Bem. Se não quiserem ler todos os dias, já deixa o evangelho marcadinho ali, vai lá e lê um parágrafo por dia, quando começar o dia. Já vai trabalhando pensando naquelas palavras que vocês leram, pode ter certeza
que aquela leitura, se vocês não tiverem que utilizar, praticar no dia, vocês vão praticar no outro dia ou na mesma semana. Porque até o plano espiritual é tão maravilhoso que até quando a gente vai abrir alguma coisa aleatoriamente, ele guia as nossas mãozinhas para abrir na página certa, porque ali vai estar a palavra que vai ser o remédio que nós estamos precisando naquele momento. Muito bem. Então, por que ler esse tal desse capítulo 17, Sede Perfeitos, que eu estou insistindo tanto para vocês lerem? Porque esse capítulo, ele vai mostrar pra gente o verdadeiro progresso é aquele que é o moral e não o material. Ele serve como um guia prático para o dia a dia, porque tudo que está ali no capítulo 17, nesse item O Homem de Bem, é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. É aquilo que a gente muitas vezes tem que engolir de algumas pessoas que têm atitudes que não são afetuosas para a gente. Ali a gente respira, lê e aprende como se movimentar, né? Nesse caminho diante desses pequenos pedregulhozinhos que vão surgindo no nosso caminho. Então, esse capítulo nos educa na prática. E ele define de maneira clara e objetiva valores como humildade, justiça, honestidade, simplicidade e amor. Tem uma coisa que as pessoas confundem muito. Um morador de rua, ai, coitadinho, ele é humilde. Nem sempre. Não é porque ele está na condição de morador de rua que ele carrega a humildade dentro de si. Eu trabalhei muitos anos servindo sopa para morador de rua lá no Brasil. E era muito interessante, porque a gente recebia toda noite lá 300 pessoas que viviam na rua. E então tinha todo um processo, então eles passavam, se tinha que fazer algum curativo, parava na enfermaria, se tinha que pegar alguma roupa nova, um calçado novo, passava lá e eles davam uma nova roupa, um novo calçado, porque às vezes eles iam procurar emprego e eles precisavam estar, né, melhores vestidos. E depois eles passavam no passe, né, para já ali recolher todos aqueles irmãozinhos invisíveis que estavam com eles, e depois eles iam pro refeitório, lavavam as mãos, tal, tinha todo era uma, assim, parecia uma sessão, né, ia passando, cada sessão era uma coisa, e aí no final iam pro refeitório e fazia-se uma prece, e depois a gente ia servir o pão e a sopa. E era muito interessante, porque a gente via, né, muitas pessoas que estavam numa condição de rua, mas que não tinham humildade. Quantas vezes alguns chegavam e pediam, ai, por favor, se você tiver um pedacinho de carne aí, por favor, coloca, eu já estou há muitos dias sem comer carne, eu estou necessitando, com vontade. Mas tinham outros que mandavam na gente. Só coloca carne no meu prato e caldo, eu não quero mais nada. E como que é feita essa sopa? Claro que com muito amor, com oração, mas é de doação. Então, o açougue pega tudo aquilo que não vai utilizar, que já limpou da carne, manda de doação para poder fazer a sopa todos os dias, né? O sacolão, onde vende os legumes, as hortícolas, tal, manda para fazer a sopa. Então a gente via isso, né? E aí você aprende na prática que humildade não tem nada a ver com a pessoa, muitas vezes não ter condição financeira ou não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes, tá? Caminhos. Cada pessoa tem uma missão e segui-la é um passo decisivo no próprio crescimento. A gente nasce, cresce e amadurece. Crescer, todo mundo vai crescer. Amadurecer, espiritualmente falando, é opcional. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Tudo você pode.
mas nem tudo convém. Então somos nós que temos que tomar a decisão de crescer. Crescer, que eu digo em termos de amadurecimento, em termos de emocional, em termos de espiritualidade. Então, a leitura do Evangelho, ela incentiva a coragem de seguir um caminho mais alinhado com a verdade e o bem. O Evangelho é o nosso roteiro, né? Eu começo meu dia com orações e eu abro o Evangelho, eu não leio a lição inteira, eu leio um trecho. E ali eu já vou refletindo, já vou pensando, já vou fazendo a minha matemática aqui dentro, né? Para ver, para olhar para mim e falar, o que eu posso aproveitar desse ensinamento e dessa leitura e aplicar dentro daquilo que eu estou precisando melhorar. Então, o Evangelho é o nosso roteiro, né? E ele vai nos incentivar, né? A sempre caminharmos mais alinhados aí com a verdade e com o bem. E os caminhos refletem o quê? As escolhas que nós fazemos. E essas escolhas iluminam e influenciam não só a nós mesmos, mas aos outros. Sempre tem alguém nos observando. A gente sempre passa pela vida das pessoas e a gente marca as pessoas. Ah, não, porque eu não sou uma pessoa, eu não sou um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, mas posso marcar alguém. Marca. Ontem eu recebi uma mensagem do Brasil e a pessoa falando, ai, que saudades de você. Por acaso veio a sugestão do seu nome no meu Facebook. Olha, já não, praticamente eu mal uso a rede social. Eu até tenho umas coisas lá, mas eu nem fico alimentando, porque não dá tempo e também não me interessa muito. E aí eu fiquei tão feliz porque eu conheci essa pessoa profissionalmente. Ela foi uma colaboradora de uma equipe onde a gente trabalhava juntas e ela estava com saudades de mim. Quando ela falou isso, eu fiquei tão feliz porque assim, eu tive que demitir ela quando a gente trabalhava juntas, né? Não porque ela fez alguma coisa errada ou porque eu não gostava dela, porque a empresa estava passando por uma situação, o diretor chamou na sala e falou, olha, você precisa cortar X pessoas do seu departamento. Então eu falei pro diretor, não, em vez de eu mandar embora a minha equipe, por favor, manda eu. Meu salário só vai economizar mais. Não, eu preciso de você, olha, eu preciso de X pessoas. Então, eu tive que demiti-la. E ela disse que tem saudades de mim e que tem uma boa lembrança das conversas que nós tínhamos. E aquilo me deixou tão feliz, porque muitas vezes a gente, assim, conversa com pessoas ou vai passando por lugares e tem pessoas que falam com a gente com uma arrogância, com uma soberania, e a gente fica se sentindo pior do que o cachorro vira-lata, né? Não porque a gente é pior do que o cachorro vira-lata, mas porque a gente fala, não tem necessidade, né, desse tipo de abordagem. Mas acontece. Então me deixou tão feliz aquilo, porque eu falei, olha, então por que eu tô dando esse exemplo? Porque a gente marca as pessoas pelo nosso sorriso, pela nossa postura, pelo nosso comportamento. As pessoas nos observam o tempo todo. Até gente que não nos conhece, observa a nossa roupa. Já passaram na rua e às vezes a pessoa fica olhando para a tua roupa? Você não sabe, será que gostou ou será que não gostou? Né? A gente fica olhando, porque as pessoas olham, as pessoas reparam. Então, imagina, se as pessoas reparam no exterior, imagina se a gente tiver um interior com riquezas, com preciosidades para partilhar, imagina quando a gente abrir a boca. É sucesso, garantido, sucesso espiritual, não é sucesso social, é sucesso espiritual. Então, ainda falando de novos caminhos, a doutrina espírita, ela nos ensina que não existem caminhos prontos, mas caminhos que se constroem a cada escolha. E lá no Livro dos Espíritos, nós já aprendemos que o progresso é lei divina, ou seja, nós somos chamados constantemente para nós sairmos aonde estamos estagnados, parados,
não apenas material, mas moral e espiritual. Tudo que a gente precisa vai nos encontrar. Mas eu queria agora. Agora você não está pronto para receber o que você tanto almeja e deseja. Geralmente acontece isso, eu quero agora, mas a gente não está pronto para ter aquilo agora. E às vezes a gente está virando o rosto para outras coisas que estão chegando, que são tão boas ou melhores do que aquilo que a gente está chorando. Geralmente a gente fica fixado em alguma coisa que a gente não tem e esquece tudo de maravilhoso que nós temos. Então, esses novos caminhos em 2026, talvez não signifiquem grandes mudanças externas, né? Eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou puxar tudo, vai sair todas as rugas da minha cara, eu quero botar uns apliques, ficar com cabelo gigantesco, não é nada disso. O convite é para as nossas transformações internas. Então, uma nova forma de reagir diante das dificuldades, um novo olhar para quem pensa diferente, um novo jeito de perdoar, de servir, de amar. Então, Jesus não prometeu o caminho fácil, mas ele prometeu que ia estar com a gente em todos os caminhos que a gente fosse trilhar. Nós conhecemos uma pessoa e conhecemos a nós mesmos de acordo com que a gente reage diante das situações. Porque a tua reação diante das situações vai dizer muito sobre aonde que você está colocando o teu coração. Então, isso é muito importante. Perdoar. Perdão se faz necessário. Perdão é urgente. Aliás, já passou de urgente. Perdoar tem que ser a nossa prioridade zero. Porque a falta de perdão envenena a nossa alma. Apaga aquele grãozinho de areia, de luz que a gente às vezes trabalha tanto para conquistar. E aí a gente não perdoa, a gente fica com aquela mancha escura, ofuscando aquele pequeno raiozinho de luz. Então tem que perdoar. Mas eu não consigo. Perdoa do jeito que você consegue nesse momento, mas começa. Porque começando, as coisas vão acontecendo até que chega um momento que a gente verdadeiramente conseguiu liberar o perdão. Mas tem que começar a exercitar. Um dia a gente tem raiva, outro dia a gente fala, ai, por que aquela pessoa fez isso pra mim? Eu não consigo. Perdoe. Porque além do perdão fazer esse mal pra gente, o que não está bem resolvido dentro da gente, a gente vai ter que voltar junto depois. Não é? Aí imagina, você está adiando o problema. E aí o problema vocês acham que vai vir mais leve? Não, porque você não perdoou. Na encarnação interior, vamos reunir todo mundo de novo. Precisa reforçar os laços do amor. Depois eu vou fazer uma brincadeira. Agora não. Então, os novos caminhos simbolizam o quê? Mudança, recomeço, coragem para abandonar a zona de conforto, superar obstáculos, transformar as nossas atitudes. E segundo a neurociência, olha que estudo interessantíssimo, você vai criando o quê? Caminhos sinápticos, você vai fazendo novas sinapses neurais aí no cérebro, e aí você vai fazendo diferente. Você vai conquistando objetivos de uma forma diferente do que você fazia. Por quê? Porque é o novo. Quando o novo chega, trabalha toda a nossa esfera cerebral, muda tudo lá dentro e para melhor. Então, a transição planetária que a gente ouve tanto falar, e se vocês abrirem os grupos, os podcasts na internet, tem cada coisa dizendo lá que a gente, se não fosse espírita, ficaria apavorado, né? Mas não é um anúncio de medo, já está acontecendo, nós já estamos vivenciando essa transição. Mas
dentro dessa transição existe essa urgência, essa emergência nos convidando a despertar a nossa consciência, trabalhar o nosso olhar, a nossa sensibilidade, o perdão, o olhar para dentro. Então, a renovação dos sentimentos e a vivência ensinada por Jesus. Isso são os novos caminhos, que na verdade não são tão novos assim, né, gente? Já está há mais de 2000 anos aí, essa história dos novos caminhos que o Cristo nos deixou, e a gente ainda não conseguiu pegar a essência da coisa, né? A gente está aí ainda, ó, batalhando, quebrando a cabeça. E os valores? O que são esses valores, esses novos valores para 2026? Os valores é aquilo que sustenta a nossa caminhada, né? Principalmente nesses tempos de incerteza, onde os nossos valores espirituais, eles acabam se tornando essenciais, porque hoje em dia parece que está tudo invertido, não é? O que era certo, parece que o errado é que agora é o bonito, é o certo, e as pessoas... E aí a gente fica olhando situações que a gente vê no noticiário, a gente fala, mas escuta, mas isso não está errado? Né? Mas aí parece que é tudo, parece que quem anda no erro é o que está na moda, é o que tem ascensão social e uma série de coisas boas. Mas, como a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode fazer 3 perguntinhas, 3 verbos. Eu quero, eu devo, eu posso. O que o Evangelho está me dizendo em relação a isso? Então, o Espiritismo ele nos recorda valores simples, mas muito profundos, né? Caridade é o quê? O amor em ação. Humildade é a sabedoria do coração. Responsabilidade nós temos que ter diante das leis divinas. E esperança. A esperança tem que ser a nossa companheira. A gente não pode deixar a esperança se apagar dentro da gente. Então, que em 2026 a gente possa perguntar menos o que eu vou conquistar, o que eu vou ganhar esse ano, né? O que eu vou comprar esse ano. E perguntar mais que tipo de espírito que eu estou me tornando. Porque a gente sabe o tipo de pessoa que a gente quer demonstrar ser. Tipo de roupa, que é uma forma da gente se apresentar nossa imagem perante os lugares que a gente caminha, a forma com que a gente fala, né, o tom da voz, mais alto, mais baixo, mais suave, uma linguagem mais culta, mais leitura para falar palavras mais difíceis. Mas e aí? Né? É de fora para dentro ou é de dentro para fora? Então tem que ser de dentro para fora. Eu tenho que trabalhar isso e pensar e perguntar que tipo de espírito que eu estou me tornando. Então, os valores espirituais, eles são como estrelas do céu. Não precisamos alcançá-las, mas a sua luz guia nossos passos e dá sentido ao caminho. Valores se referem a princípios morais, éticos ou sociais que orientam o comportamento humano, definindo o que é considerado importante, justo ou inegociável na vida pessoal e na sociedade. Funcionam como um guia para escolhas e atitudes, honestidade, respeito, liberdade, refletindo a essência do que é considerado positivo ou negativo. E quando a gente vai falar de valores morais, éticos, isso dá muita confusão, principalmente em culturas diferentes. Um exemplo, mas sem estar fazendo nenhuma crítica, sempre com muito respeito. Dentro da nossa religião cristã e dentro da nossa sociedade, nós temos apenas um parceiro, uma parceira, um casamento. Quando você vai para países dos Emirados Árabes, por exemplo, lá você pode ter várias esposas.
Então a gente fala, que absurdo, como pode? Mas é cultura lá. Isso para eles são valores, que eles nascem e mantêm, vem de várias gerações. Eu fico até pensando, né? Imagina, muitas vezes o marido não aguenta, tipo, uma esposa, imagina 3, 4. É uma loucura isso, né? Mas é o valor da sociedade, é a cultura deles. Então a gente não pode apontar o dedo e falar, isso está errado. Porque é cultura, a gente tem que respeitar. A nossa cultura não funciona assim, mas a deles funciona. Ok? Amizade. E aí eu vou recomendar o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Recomendo vocês lerem sobre egoísmo, benevolência, a caridade material e moral. E o que esse capítulo, a essência desse capítulo e dessas lições trazem pra gente? Fala da amizade verdadeira, aquela amizade baseada no desinteresse, fala na empatia, no apoio mútuo, ensina que ser amigo é compreender, é perdoar e auxiliar, não apenas concordar. O amigo verdadeiro, muitas vezes, ele tem que chegar e falar coisas para o outro amigo e falar, olha, cuidado com isso, olha, se atenta a essa postura, a esse comportamento, veja isso aqui que você está fazendo, isso pode te trazer problemas. Esse é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não é aquele que fica só, ai, você é linda, ai, você é maravilhosa. Não, esse não é o verdadeiro amigo. Isso é ficar adulando a outra pessoa. A amizade verdadeira é uma conversa de sintonia, né? Onde a gente tem a liberdade de conversar com o outro e o outro tem a liberdade de conversar com a gente. Com respeito, com seriedade e dar risada também de vez em quando, né? É muito bom, aliás é saudável. Os médicos já recomendam que é bom você sair com seus amigos, tomar um café, conversar um pouquinho, ficar um tempinho, é importante isso é saudável para o nosso comportamento, para o nosso dia a dia. A amizade também destaca a caridade moral, escutar, acolher, respeitar. É essencial nas relações, ainda mais hoje em dia. A gente vive fazendo isso, muitas vezes as pessoas nem são nossos amigos, porque a gente vê que a pessoa tem necessidade, então a gente se coloca e ouve. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. O verdadeiro amigo ajuda o outro a crescer, sem exigir nada em troca. O que é crescer? Né? Se eu estou vendo que o meu amigo está fazendo alguma coisa que vai atentar contra a saúde dele, eu vou falar, não faz isso. Né? Eu vou tentar resgatar, não fuma não, isso vai fazer mal para você. Né? Vai tomar um gelado, vai comer um pedaço de bolo, vai fazer uma caminhada. Então, o verdadeiro amigo, ele ajuda, né? Ele impulsiona para frente, nunca para estacionar e nunca puxa para trás. Então, na jornada da vida, nenhum de nós caminha sozinho. Né? Nós não somos uma ilha cercada por oceano e a gente é autossuficiente. Não é. A vida nos reúne em famílias, em grupos, em centros espíritas e relações diversas, não por acaso, mas por laços de afinidade e aprendizado. Alguns amigos nos acolhem, outros nos desafiam e ambos são necessários. Eu adoro conversar com gente diferente de mim, não fisicamente, que pensa diferente, que vive coisas diferentes de mim. Por quê? Não para criticar e nem para julgar. Eu posso até não viver aquilo e não concordar com aquilo, mas eu adoro. Por quê? Porque é um outro ponto de vista. Aquela pessoa está mostrando para mim que ela tem um outro ponto de vista. Ela carrega outras coisas na bagagem da vida dela e da experiência dela. Então, os amigos, eles nos dizem verdades com amor. Eles nos ajudam a levantar quando a gente cai, caminham conosco mesmo em silêncio. E não nos esqueçamos dos amigos espirituais invisíveis.
os benfeitores que nos inspiram, sustentam e amparam, mesmo quando nós não percebemos. E a maioria das vezes a gente nem percebe. É no piloto automático que a gente fala, né? A gente vai fazendo e esses irmãos benevolentes, eles vão nos acompanhando, nos protegendo, tirando, né, os perigos do nosso caminho, cuidando da gente. Muitas vezes separando, né? Ou eu tô indo por aqui, de repente ali tem um perigo, então muda a rota, acontece alguma coisa e a gente muda o caminho. Então tudo isso é cuidado, né? E fazem isso, eles não ganham nada para fazer isso, eles fazem isso por benevolência, por amor, como missão, porque eles também estão em evolução. Embora não vivam mais aqui no plano material, dentro de um corpo material, mas eles também estão evoluindo. Então, esse trabalho resignado de nos acolher, de nos acompanhar, de nos proteger, também é o caminho de evolução e de aprendizado para eles. Então, quais são os principais aspectos da amizade? Suporte emocional, empatia e crescimento, aceitação, qualidade versus quantidade. O que o amigo tem de especial? Ele é a família que a gente escolhe. Porque a nossa família nós escolhemos lá, né? No plano espiritual. Mas o amigo que a gente encontra aqui é uma escolha nossa. Nós podemos fazer aquela amizade crescer ou não. Não é assim? Muitas vezes a gente tem mais afinidade com um amigo que não é um parente, um consanguíneo, do que muitas vezes com uma ou outra pessoa da nossa família. Alguém aqui já sentiu isso? Ou tem uma história assim? Né? E aí a gente fala, por que eu tenho tanta afinidade? Por que eu gosto tanto daquela pessoa? Porque é a afinidade que se dá pela alma. Então, para a gente concluir, o nosso maior, mais importante amigo, aquele que nos deixou lições que são, né, eternas, é Jesus. Então, que Jesus, ele seja, em 2026, a nossa escolha, todos os dias, todos os momentos, o nosso principal amigo, porque nós já sabemos que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Muito obrigada.